E aí, tudo bem? Sou eu de novo, Danilo, e hoje eu vim aqui num estacionamento secreto, perto do condomínio onde eu moro, para tentar dar uma continuidade ao último vídeo que eu fiz. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tentei achar um lugar diferente para gravar, porque ultimamente meu quarto tá meio depressivo, então busquei uma nova solução, tá? Tomar um pouco de ar. Mas o fato é que no meu último vídeo eu me gravei um pouco falando sobre o meu término e como isso estava me fazendo mal. O que eu não imaginava que aquele exercício de, tipo, falar, sabe, botar pra fora ia me ajudar a ficar um pouco mais leve. Não falo que eu tô, tipo, melhor. Não, ainda tô tristonho. Mas falar, botar em palavras, assim, jogar pro mundo, foi um ótimo exercício e eu entendi um pouquinho que essa atividade de falar, sabe, botar em palavras, eu acho que para as pessoas que passam por esse tipo de situação ou que guardam muitas informações, muitos sentimentos dentro, talvez isso seja uma ótima válvula de escape. Então, aqui estou eu novamente para falar um pouco mais sobre mim, sobre como eu estou me sentindo e o que eu vou fazer, né? O meu plano é daqui para frente, para o futuro. O fato é que, se você não viu o último vídeo, que eu falei do meu término, aconteceu de maneira abrupta, eu fiquei mal, estou mal, e aconteceu também um outro episódio que me deixou um pouco preocupado, sabe, um pouco em alerta, que o término aconteceu na sexta, só que no domingo, o que aconteceu? Eu fui pro supermercado e de repente, quando eu tava lá, eu comecei a ficar com a vista um pouco embaçada e eu tive dificuldade para respirar, sabe, algo assim. E eu confesso que foi um pouco desesperador, porque eu estava ali num espaço público, fazendo uma atividade até então cotidiana, normal, e eu tive essa crise, que daí eu não sabia se era uma crise de ansiedade ou se de repente eu tenho diabetes e não tô ligado, sabe, o açúcar estava baixo, algo do tipo. Eu só sei que foi desesperador e assustador ao mesmo tempo, porque eu quis voltar o quanto antes para minha casa, porque um episódio assim de tipo falta de ar, sabe, dificuldade para respirar, me deu tontura, sei lá. Eu me senti extremamente biruleibe das ideias e culminou que isso me assim deu um alerta, sabe? Tipo, eu disse que eu sempre fui uma pessoa que guarda as coisas, que varre os sentimentos, as coisas para debaixo do tapete, para tentar fingir que tá tudo bem, que tá tudo certo, sabe? E até então tava fluindo. O que acontece é que talvez esse término tenha sido a gota d'água, sabe? E o meu corpo mesmo, sei lá, gritou, falou oi, falou alguma coisa, sabe? Mandou uma mensagem que eu ainda tô tentando interpretar. E o que acontece é o seguinte, foi aí que eu decidi procurar ajuda, porque eu tive essa crise, eu percebi que falar sobre o tema me ajuda. Aí, juntando A mais B, eu pensei no seguinte, em dar uma chance para terapia. Então, o que eu vou falar agora, talvez você que faça terapia já tenha passado, e você que não faz terapia, talvez você se conecte com isso. Na minha opinião, até então, a opinião de quem via a terapia como algo para maluco, eu achava que não precisava, que só faz terapia quem tá mal, não sei o quê. Só que daí, olha que loucura. Eu mudei essa opinião um pouco, sabe? Quando eu vim pra Dublin, 4 anos atrás, eu comecei a passar alguns perrengues e por estar sozinho, a gente começa a acumular um monte de coisa. E foi aí que eu tive contato com as primeiras pessoas que faziam terapia. E eu via como que era o dia a dia delas, um pouquinho de como funcionava mais ou menos ali o processo, o fluxo. E eu fiquei, interessante, vejo que essa pessoa está fazendo terapia, ela não é louca, não é maluca, não é biruta, só que mesmo assim ela faz e parece que está fazendo bem. Então eu aprendi a ver na terapia como uma solução, só que olha só o pulo do gato. Eu ainda vi agora a terapia como algo positivo, porém, não para mim, sabe? Eu acho que eu sou o maior hipócrita da terapia do mundo.
Se eu converso com alguém que, porra, tô mal, preciso de ajuda, eu, Danilo, viro pra pessoa, olho no olho e falo, cara, procura ajuda, faz terapia, não sei o quê. Só que daí no final do dia, quando eu sentava e olhava pra minha situação, eu sempre dizia o seguinte, não preciso de terapia, eu sou eu controlo os meus sentimentos, eu sou foda, não preciso. Pra mim, não quero, não tem necessidade, eu tô me virando bem. E talvez esse tenha sido o meu maior erro, sabe? Não aceitar que eu também preciso de ajuda externa, eu preciso de terapia. E é engraçado que foi necessário esse surto, essa crise, esse término do namoro para eu aceitar, sabe? Eu fiquei muito bloqueado, muito cego pelo orgulho. Tipo, era coisa boa, mas não pra mim? Era. Aí agora eu tô aqui, desesperado pra botar as coisas pra fora, pra falar, porque a qualquer momento eu sinto que eu vou ficar maluco, eu vou explodir, sabe? Então é estranho e até engraçado ver essa mudança de perspectiva. E foi por isso que eu falei que se você faz terapia, talvez você tenha passado pela mesma coisa. Se você não faz, talvez você esteja no mesmo momento que eu, negando. Às vezes você sabe que é bom, às vezes você sabe que é vantajoso, só que você não aceita que você precisa. Você fica inventando desculpas. Eu tô bem, eu não preciso, eu sei lidar com isso sozinho, meu problema não é tão grande assim, é muito caro, sabe? Eu digo isso porque foram coisas, foram frases, foram justificativas que eu usei. E agora eu me encontro aqui sozinho, em outro país, no meu momento mais vulnerável, tentando amenizar essa situação, falando com uma câmera, postando um vídeo, gravando um vídeo, para ver se botar isso em palavra ajuda. E de fato, ajuda, porque, igual eu falei, o primeiro vídeo me fez tão bem, foi tão libertador, sabe? Mas, de qualquer forma, voltando para o foco sobre terapia, sobre a importância desse processo de cura, de recuperação, e como a gente negligencia isso pra gente. A gente sabe a importância muitas vezes, a gente indica para os outros, mas a gente nunca dá o primeiro passo. E agora eu olho aqui, que eu tô nesse parque, aqui nesse estacionamento secreto, nesse silêncio, vendo o sol, as árvores, e eu sinto que parte dessa defesa, desse mecanismo de negação, é porque talvez eu não queira me conhecer, talvez eu não queira me entender, talvez eu não queira encarar os meus problemas. E eu acho que é super comum. Se você encara o seu problema, se você reconhece que você tem um problema, você muitas vezes tem que trabalhar em cima dele, você tem que resolver esse problema. Porque para mim a terapia é isso, você se conhecer, identificar os seus pontos falhos, os seus pontos fortes e trabalhar em cima disso. E eu confesso que ter esse projeto de melhora, de trabalho, assusta. Assusta porque vai me tirar da zona do conforto, vai me fazer perceber que eu não sou uma pessoa tão boa quanto eu penso que eu sou, e vai me mostrar os meus defeitos. E ninguém gosta de ter os seus defeitos expostos assim, sabe? E você ter que reconhecer sobre isso. Então foi um caminho que eu neguei, que eu negligenciei por muito tempo. Só que pra mim agora não faz mais sentido. Eu tô sozinho, eu não tenho com quem falar, eu tô com um acumulado de coisas no meu peito que estão me fazendo mal, a ponto de me dar crise. Você entende o que que é você guardar tanta coisa dentro da sua cabeça que você tem uma crise física, sabe? Você sente os efeitos desse acúmulo no corpo. Pra mim foi assustador e pensar que eu me sinto cada vez menos vontade de sair de casa, de ficar interagindo com as pessoas. E eu não quero ser essa pessoa, sabe? Eu não quero ficar assim, não quero estar assim. E eu tomei um passo muito importante, pessoalmente falando, que foi buscar ajuda, foi buscar terapia. Então, eu tô gravando esse vídeo aqui para compartilhar com o Danilo do futuro. E de repente você que tá me assistindo, se estiver me assistindo, sabe, que eu decidi tomar espaço e amanhã eu começo a minha primeira sessão de terapia. Sendo bem sincero, eu não sei o que esperar. Eu tenho uma noção, talvez, do que vai ser, do que vai acontecer, mas eu tô indo com medo. Mas eu acho que mesmo com medo eu decidi dar esse passo, porque caso contrário eu não sinto que eu vá ter paz tão cedo, sabe? Eu tenho tanta coisa pra falar, tanta coisa pra compartilhar, tanta tantas sabe? Então eu cansei de varrer pro tapete, eu tô com medo do que pode acontecer comigo se eu não der esse passo. E
me conta aí se você também passou por essa fase, se você está passando, o que é terapia para você, porque eu quero entender. Eu tenho esse meu ponto de vista, né, essa opinião que foi mudando ao longo do tempo e agora eu estou na frente desse novo desafio, dessa nova porta que eu vou abrir. E eu quero registrar esse momento antes da primeira consulta, para ver se realmente esse medo todo é justificado, se eu tô me preocupando com coisa assim que não deveria, sabe? Porque eu me vejo meio que num sanduíche hoje em dia. Eu tô preso olhando para o passado e sofrendo olhando para o futuro, pensando no que pode acontecer, sabe? E ficar no meio desses dois momentos tá me deixando desesperado, é angustiante. E eu sinto que eu tô sendo esmagado por duas coisas que fogem do meu controle. Eu acho que essa é a melhor definição de você se perder no passado e sofrer pelo futuro. São coisas que você não controla. Só que é difícil você falar para você mesmo isso e entender de fato, porque você compreende as palavras. Se eu te falar que o ontem já foi e o amanhã ainda não existe, você sabe que é real. Mas para sua cabeça, para minha cabeça, a história, né, o buraco é mais embaixo. Então, aqui estou eu de novo, de peito aberto. Desculpa se eu não olho para a câmera, porque eu tô tentando só dialogar comigo mesmo, sei lá, e tentar tirar algo positivo dessa minha situação. E se alguém me ouvir e ressoar, talvez isso seja uma vitória, sabe? De novo, eu falei que isso aqui é pro Danilo do futuro e também pros amigos que eu fizer ao longo do caminho, sabe? Clichêzão, perdão. Mas é isso, sabe? Eu queria registrar como eu tô me sentindo antes da terapia, porque... E aí, é engraçado, eu queria compartilhar também que foi essa terapeuta que eu encontrei, ela foi uma indicação de dois amigos meus que também moraram aqui em Dublin, né? Passaram por coisas, e eles conversaram, um indicou pro outro, o outro indicou pro outro, nananana, e chegou até mim, sabe? Então essa terapeuta conhece mais ou menos como é esse fluxo de viver sozinho, viver em outro país. E por ter essa recomendação de gente que eu confio, que eu conheço, talvez isso tenha sido o que me tranquilizou, sabe? O que me deu um pouco de paz de saber que ela já tratou ah, gente que eu gosto, gente que eu considero pra caramba, e ela tem uma noção do que é estar em outro país, sabe, sofrendo. Então, essa conexão que eu tive me ajudou a superar esse medo, esse bloqueio, e decidi conversar com ela e fechar esse plano, sabe? Então, eu começo amanhã, tô um pouco ansioso, tô bastante assustado, mas eu sinto que se eu não fizer isso, o Danilo, aqui, esse que vos fala, só tende a piorar. Não quero que esse seja o meu futuro, ficar maluco, desesperado, sabe, ansioso. Não, eu cansei de lidar com isso, tentar esconder, tentar varrer para debaixo do tapete. Eu decidi que a terapia para mim vai ser o meu compromisso comigo mesmo para esse ano, para tentar resolver tantas pendências que eu tenho, sabe, internamente, e que esse término que aconteceu foi só a cereja do bolo, sabe, a última gota. Então, talvez eu queira trabalhar isso primeiro, porque é um negócio que ainda está me consumindo, me dá falta de ar quando eu penso, quando eu durmo, principalmente quando eu deito, né? Quando a loucura do dia a dia acaba, é aí que a sua cabeça começa a ir para lugares que ela não deveria ir. E acho que é isso, não tenho muito como concluir esse pensamento, é mais um registro do que está acontecendo, de quais são os próximos passos. Então, vou começar a terapia, amanhã vai ser a minha primeira sessão, tô nervoso, tô ansioso, acho que vai ser positivo, e é isso, agora só fazendo, só começando essa nova jornada para ver qual que vai ser o desfecho. Se você está pensando em fazer terapia, de novo, eu sempre sugeri, né? Vai, faz porque é bom. E agora, mais do que nunca, eu acho que realmente se permita fazer terapia. Não é coisa de louco e você não precisa da terapia apenas quando você está no fundo do poço. O que eu fiz, eu acredito que foi o movimento errado, que eu deixei acumular. Então, talvez fique a sugestão de não repetir. E me conta, como foi o seu processo de aceitação em relação à terapia?
Você lutou contra isso? Você disse que não precisava? Ou você se jogou de peito aberto? Sabe? Me conta como foi a sua experiência, porque eu fico curioso. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Então, cada jornada, cada ida à terapia, né, a aceitação desse processo é diferente. Quero ver como foi para você e tentar ficar um pouco mais calmo, tá? Eu acho que por hoje é só, esse é o meu registro. Como sempre, eu não sei finalizar vídeo, então tamo junto. Esse foi o meu episódio do meu diário hoje. E é isso, né? Um beijo, um abraço, um cheiro, um amasso e